Fala aí, rapaziada, mano, o Kafka aqui na voz. Eu tô fazendo esse vídeo hoje um pouquinho mais correndo, tô um pouco atrasado pra postar o vídeo. Eu queria postar antes das 5, mas acabei que tô gravando às 5 exatamente porque eu tava narrando RPG. Mas tamo aí, né? Vamos gravar, vamos fazer. E o tema de hoje vai ser do Tanaka, que basicamente eu fiz os outros vídeos falando sobre começar, sobre não procrastinar ou algo do tipo, e nesse é depois que você já começou. Você já começou, certo? Você teve o ato de coragem, fez o que queria, mas e agora? E agora, você vai parar de fazer ou desmotivar por algo que aconteceu no meio do caminho? Não, você vai continuar. E basicamente é isso. Vamos pro vídeo. Aliás, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, deixa um comentário para me ajudar. E basicamente é isso. Vamos pro vídeo. Primeiramente, vamos começar falando da situação do Tanaka. Basicamente, quem é o Tanaka? Ele é um jogador de Haikyuu, no caso da Karasuno. Ele é um ponteiro, se eu não me engano. Ele é um ponteiro, ele passa, ele ataca e basicamente é isso. Ele também saca, se eu não me engano. Então ele é um ponteiro, senão ele seria o posto se ele não recebesse. Mas basicamente é isso. Ele é um ponteiro, ele ataca bem as bolas, mas ele nunca foi alguém de destaque da Karasuno. Ele treinou faz um tempo, ele treinou com o verdadeiro, no caso, o treinador Ukai, que era o primeiro, né, o velho, mas agora ele participou da velha guarda, no caso, mas agora tá um pouco ofuscado com a chegada dos novos alunos e alunos talentosos, né, iniciantes, mas ele chegou, ele tá aí para provar e especificadamente o que eu quero falar sobre ele é sobre ele não desistir de atacar nenhuma bola e também naquela cena icônica que todo mundo lembra do Tanaka, que é ele pedindo a bola, pedindo para ser visto no jogo, pedindo para cravar mais uma bola e ele crava uma tão linda que todo mundo chegou a aplaudir ele, tá ligado? E ver que o Tanaka realmente é alguém muito foda. E, cara, o princípio que eu quero falar é que, cara, se você tem uma meta, você começou ela, você, por exemplo, você começou a gravar vídeo pra internet. Parabéns, você começou, você teve esse ato de coragem, você achou um tema legal pra fazer, mas os seus vídeos não estão pegando tantas views, não tem tantos comentários, nem like nenhum. Mas o principal, você tá postando vídeo. Esse que é o principal, cara. Não se desmotive pelos números ou estatísticas, só faça, tá ligado? Eu, por exemplo, tô fazendo esse ato de coragem de postar vídeo todo dia e mesmo se não der certo, eu vou ver que eu me esforcei pra caramba pra estar aqui e vocês também estão curtindo o conteúdo, então é algo que eu tô vendo que tá me ajudando e eu tô fazendo vídeo todo dia, explicando alguma coisa, dando exemplos da vida real, como por exemplo o que eu vou dar agora aqui é basicamente eu. No início do vôlei, eu jogava por um time, no caso pela minha escola, e também, diferente do Tanaka, eu não era tão visto dentro de quadra. Mas com o tempo eu fui aprendendo mais do voleibol, e em específico em um torneio, eu fui, no caso nós rodava 5-1, né, era mais criança assim, e a gente não tinha tanto conhecimento do voleibol, e eu finalmente fui levantador. E eu teimava em algum erro que eu cometia na hora de levantar, que era pular, tá ligado? Não precisava pular em toda a bola pra levantar e, cara, eu tentava mirar o máximo, mas eu não sou tão bom assim, tá ligado? Eu não sou alguém tão perfeito pra acertar um toque pulando. E foi algo que me passou e me deixou meio travado, mas com o tempo eu aprendi a levantar, mesmo que seja pulando ou não, e mirar certinho, tá ligado? E quando eu consegui finalmente levantar pulando, foi algo muito incrível, tá ligado? E depois disso eu fui sendo levantador. Atualmente eu sou central, mas eu também participo algumas vezes do levantamento, em específico, geralmente é para o posto, que eu acho mais fácil. E basicamente é isso, tá ligado? E se a gente for falar de outros fatos da nossa vida, por exemplo, como o Tanaka, ele é em relação às mulheres, ele em relação às mulheres, ele tenta bastante, no caso, com a assistente técnica do time dele, ele sempre, quando ela chegou, ele sempre pede para casar com ela, que é algo que provavelmente os japoneses falam costumeiramente. E no final do anime, depois que acaba o anime,
a gente vê finalmente que o Tanaka conseguiu se casar com ela e, pô, isso só mostra o quanto a insistência é bom. É claro que ficar forçando algo que não é pra ser, às vezes pode incomodar outras pessoas, mas, cara, se você insistir numa menina, por exemplo, eu acho que até eu errei nessa parte, mas desistir de uma menina fácil só porque ela tá te ignorando, mas se, pô, se ela te responder uma mensagem, tá bom, cara. Puxa um assunto que atrai a ela, tá ligado? E, pô, vamos tentar, tá ligado? Não custa nada tentar. A vida tem várias falhas e, pô, falhar em alguma área da vida só vai mostrar que você pode melhorar nela, tá ligado? Então eu falhei no caso dessa menina, não quero abrir detalhes, mas tá tudo bem, cara. Você sabe agora que você tem um ponto a melhorar e que você pode melhorar, tá ligado? Isso é o principal fato que eu sempre quero apresentar nos vídeos, que é tentar, tá ligado? Não se acovardar, que ser covarde pro resto da vida não vai te levar a nada, tá ligado? Só vai te levar provavelmente ao fracasso, mas até tentar e falhar, talvez se torne um fracasso, mas tipo assim, vai ser na visão dos outros. Na sua visão você ainda foi um campeão, porque aquele que tenta a, no tempo que outra pessoa tá desistindo de algo, só mostra que você é melhor que a outra pessoa, porque ela desistiu, tá ligado? Você continuou, você tá tentando mais que ela, tá ligado? E eu costumava falar, repetir isso quando eu treinava basquete. Até agora eu acho que eu vou voltar a treinar basquete. Algo que todo mundo fala é que quando você tá treinando, você tem que pensar que uma outra pessoa tá treinando 3 vezes mais que você. Então você tem que se dedicar agora, não depois. Depois você tem um surto de motivação, mas quando é na hora da disciplina, você tem que dar seu gás máximo, porque você não sabe como outra pessoa está treinando e daqui a pouco essa pessoa vai disputar um campeonato com você e você vai levar um couro, tá ligado? Então você tem que correr o seu máximo, você tem que pular seu máximo, você tem que tentar fazer o seu máximo. É claro, respeitando os descansos, treinando bastante e desenvolvendo seu corpo para conseguir o seu máximo e, cara, tentar, tá ligado? Eu acho que esse é o ponto-chave que eu quero passar, porque quanto mais você tenta, quanto mais você faz, quanto mais você falha, uma hora você vai conseguir, tá ligado? É até aquela parada do Isaac, que ele erra, ele vai falando Nandebo, Nandebo, que ele vai errando, e uma hora ele começa a falar eu tô acertando, eu tô acertando, eu tô acertando, e realmente ele vai conseguindo fazer o que ele quer, tá ligado? E isso é simplesmente mágico. Você tem que olhar isso na sua vida, repassar os seus valores para conseguir vencer, fazer as coisas para você conseguir ter sucesso, seja numa área da sua vida, seja num curso, seja num trabalho, seja ganhando dinheiro na internet, seja com um canal no YouTube, seja como atleta, seja com qualquer coisa, tá ligado? Eu acho que esse é o ponto chave. Basicamente é isso que eu queria falar. Vamos para as considerações finais. Bom, agora nas considerações finais, eu acho que eu consegui falar bem do Tanaka. Eu não sei se todo mundo vai se agradar do vídeo, mas eu tentei, tá ligado? Eu acho que essa aqui é a parada. O grande ensinamento é tentar sem parar, tá ligado? Eu acho que fazer os vídeos que eu tô fazendo atualmente é as melhores coisas que eu tô fazendo. Que basicamente eu tô tentando fazer vídeo todo dia e é algo simplesmente mágico pra mim. Desculpa pelos latidos, eu não tenho um fone muito bom, minha casa não é das melhores para isolamento de sons de fora, mas eu tô tentando, tá ligado? E muito obrigado você que me assiste, até porque vocês são as pessoas que me motivam a fazer esses vídeos, exatamente por conta de eu estar me desafiando e eu ver os frutos que isso tá tendo, exatamente porque eu no começo eu tava tendo em média ali 50 views por vídeo, mas agora eu já tô vendo que tá explodindo o conteúdo e mais ou menos em um dia eu ganho 100 views, tá ligado? E eu acho que é algo muito mágico. Então, se você tá aqui até agora ouvindo tudo que eu tô falando, muito obrigado. Deixe seu like se gostou, compartilha esse vídeo para chegar até mais pessoas. Comenta algum bagulho para me ajudar e, pô, se inscreve no canal, mano. Tô tentando me dedicar ao máximo e basicamente é isso. Eu sou Kafka, sou apresentador diário e basicamente é isso. Até a próxima. Valeu!